Já está gravando. Então, a última aula que a gente teve foi no dia 6, né? Não tivemos aula semana passada. Então, hoje já é dia 20. E ficou para casa uma atividade do livro, no caso aqui, casa livro 2. Hoje a gente termina o livro 2, já começa o livro 3. E da parte aqui do página 330. Então a gente está vendo o conceito de energia e vamos lá, vamos resolver essa questão. Então, P170, uma pequena bola de borracha de massa de 50 gramas é abandonada do ponto A, situado a uma altura de 5 metros acima do solo. E depois de se chocar com o solo, eleva-se verticalmente para o ponto B, situado a 3,6 metros. Considere a aceleração da gravidade igual a 10. Considere a energia potencial. Calcule a energia potencial gravitacional da bola nas posições A e B. Adote o solo como nível horizontal para medidas de energia potencial e como se modificariam as respostas do item A se você colocasse o plano B. Então vamos pensar. Eu tenho uma altura, né? E nessa altura eu vou ter meu bloco A em cima e meu bloco B embaixo. Opa, fala Enzo, bom dia. Estamos corrigindo, página 330, livro 2, questão P170. Então, ó, no bloco A ele vai ter uma altura de 5 metros, enquanto no bloco B, no ponto B, ele vai ter uma altura de 3,6 metros. Deixa eu ver se eu consigo desenhar melhor. Mas vai acontecer mais ou menos isso aqui, ó. Aqui eu tenho meu chão, ele vai fazer certinho. A bolinha ela vai quicar, bateu no chão e ela vai subir. Então, em resumo, é isso aqui que eu vou ter. Então, aqui eu vou ter uma altura de 5 metros. E aqui do lado vou ter uma altura de 3,6 metros. Então, inicialmente em A, eu não tenho velocidade, porque ele fala que está abandonado, não tem mola, e a única coisa que eu tenho é altura. Então, eu vou ter uma energia potencial gravitacional. É a única coisa que eu tenho associada a ele. E no nosso ponto B, ele pede para calcular também a energia potencial gravitacional. Então vamos lá. A energia potencial gravitacional em A, para eu calcular ela é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então eu vou ter o seguinte: minha massa, lembrando que massa de 50 gramas tem que estar em quilo, então esse cara aqui é 0,05 quilogramas, né, dividir por 100, por 1000 no caso. Então aqui vai ficar 0,05 vezes 10 vezes minha altura, que é 5. Isso aqui, se eu não me engano, dá 2,5, né, vai dar 0,5 vezes 5, 2,5 joules. Então, para o meu ponto A, eu teria essa energia aqui, 2,5 joules. Já para o meu ponto B, eu vou ter a mesma coisa, só que eu só troco minha altura para 3,6. Se eu multiplicar isso por 5, eu vou ter metade, 1,8. Então eu vou ter 1,8 joules. Então o que acontece?
Agora eu estou vendo as mensagens. Relaxa, Yasmin, tranquilo. Então, vamos lá. Essa seria a nossa resposta da letra A. E na letra B, o que ele faz? Quando você vai analisar uma altura, digamos que aqui você tem uma velocidade. Você pode considerar o nível desse cara como sendo aqui, ó. Se eu considero o nível como sendo esse cara aqui, ó, aqui sendo eu marco 0, exatamente no B, então eu posso dizer o que? Eu posso dizer que o meu A ele vai estar a uma altura de 5 menos 36, ou seja, 1,4. Então, em vez de eu ter que fazer duas acelerações gravitacionais, eu consigo fazer uma única aceleração gravitacional. E exatamente utilizo 1,4. Então, é exatamente isso que pede a questão. Então, considerando zero o ponto B, então eu vou ter que a energia potencial gravitacional em A, ela vai ter uma altura que na verdade não vai ser mais 5, vai ser essa diferença desse cara, que é exatamente 1,4. Deixa eu só botar aqui embaixo. 0,05 vezes 10 vezes 1,4. Isso aqui vai dar 0,7 joules. Então, para a nossa letra B, a ideia basicamente é o que? Eu consigo nivelar a altura, né, com base em dois caras, né? Por exemplo, se eu fosse calcular esse exercício aqui, ó, que vai ficar para casa. Se eu tivesse que calcular a energia desse cara, em vez de eu ter que calcular a energia potencial gravitacional desse que é de 3 metros e desse que é 4,8, eu posso considerar como o cara aqui, ele estando zero, e aí a altura de D vai ser, na verdade, 4,8 menos 3. Ou seja, eu faço só esse cara vai ter uma altura de 1,8. Que aí simplifica as minhas contas. E aí eu consigo achar a velocidade desse cara aqui, por exemplo. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta sobre a primeira questão? Show de bola. Então vamos para o próximo. Página 342 do livro. Ainda estamos no livro 2. Então ele fala o seguinte. Fala. Essa aqui, 170. Tem que fazer, cara. Tem que fazer para poder exercitar. Sem problema, mas tenta lembrar de da próxima vez fazer, tudo bem? Então anota, não adianta. Então vamos lá. Entendi. Ok. Então, vamos lá. P179. Um bloco de massa M é abandonado sobre o trilho e desliza a partir do ponto A, como representado na figura. Então ele vai descer de uma altura e ele vai dar um loop, né, como se fosse tipo uma montanha-russa. O coeficiente de atrito entre o bloco A e B é μ. A seção circular que inicia o ponto B não tem atrito. Então aqui ele não tem atrito, mas aqui ele vai ter, entre A e B. Qual a menor velocidade que o bloco deve ter no ponto B para que consiga passar pelo ponto C? Então ele aqui, ó, então vamos analisar. Em B, ele só vai ter uma energia cinética. Por que ele só vai ter energia cinética? Porque ele vai descer de uma altura e ele vai ter velocidade. Já em C, ele só vai ter uma energia potencial gravitacional. Ou seja,
Exatamente porque ele vai estar ali no ponto mais alto, né? Ele quer, ó, qual a velocidade, menor velocidade. Então eu vou considerar que ele como se ele estivesse parando aqui em cima, né? A gente chegou a resolver alguns exercícios sobre força centrípeta, quando a gente calculava qual é a velocidade mínima do cara tá lá em cima. A gente fazia isso por força centrípeta. Calculava a aceleração, né? Aceleração centrípeta V ao quadrado sobre R, igualava a força-peso, né? Era o mesmo esquema que a gente fazia. Aqui a gente vai fazer agora por energia. Ou seja, estamos resolvendo a mesma questão, só que agora por energia. Então, como a energia se conserva, eu posso dizer que a energia de B é igual à energia de C. Então, deixa eu só dar uma melhoradinha nessa figura. Só para a gente poder ganhar mais espaço. Pronto. Beleza, então a gente ganhou aqui um espacinho para poder fazer a conta. Então eu sei que em B eu só tenho velocidade e em C eu tenho só energia potencial gravitacional. Então vamos calcular esse cara. Como a energia se conserva, então energia em B é igual a energia em C. Por que a energia em B ela se conserva? Exatamente porque não tem atrito entre B e C. Ó, ele fala. Cadê? A seção circular que se inicia no ponto B não tem atrito. Então a energia de B é igual à energia de C. Entretanto, a energia de B não é igual à energia de A. Por quê? Porque entre A e B existe um atrito. Tudo bem? Então parte da energia vai se perder aqui no processo, que é exatamente aquele trabalho que a gente calcula. Então vamos lá. Eu sei que esse cara é a energia potencial gravitacional, né? A energia cinética em B e a energia potencial gravitacional em C. Pronto. Assim vai ficar mais fácil. Energia cinética, a gente sabe que vai ser exatamente mv ao quadrado sobre 2. Então deixa eu botar aqui. V ao quadrado dividido por 2. Isso é igual a m vezes g vezes h. Então vamos fazer aqui as nossas considerações. A massa ela aparece dos dois lados, eu posso cortar. E quem vai ser a altura? Repara que a altura é exatamente o diâmetro do meu círculo. Ó, ele vai ter que subir um R, vai ter que subir outro R. Então, a altura é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, nós temos que H é igual a 2 vezes R. Tudo bem? Todo mundo consegue identificar isso? Ó, a altura de B até C vai ser 1R, 2R. Então aqui, ó, consigo tirar o meu M. Aqui vai aparecer um 2 vezes R. E então vou passar a velocidade, passo 2 para o outro lado. Então 2 vezes 2, aqui V ao quadrado. Então minha velocidade ela vai ser igual à raiz desses caras. 2 vezes 2, 4. Deixa eu só botar aqui. Pronto. O 2 pode sair da raiz. Então 2 vezes raiz de G vezes R. Opa.
vezes E. Então, a velocidade com que ele vai ter que descer vai ser exatamente esse cara aqui, ó. 2 vezes a raiz quadrada da gravidade vezes o raio, que vai ser essa altura aqui, ó. E aí ele pergunta, qual a altura h para que isso ocorra? Então, vamos lá. Vamos calcular agora esse cara. Então a gente já sabe qual é a velocidade em b. Então, eu posso considerar o seguinte. Em B é só energia cinética, só velocidade, que a gente já sabe exatamente como calcular. E em A eu vou ter só energia potencial gravitacional, exatamente porque ele tem só altura. Posso dizer que a energia é igual? Não, não posso dizer que a energia é igual. Por que eu não posso dizer? Porque existe um coeficiente de atrito no meio do caminho. Tudo bem? Então não posso dizer que a energia é igual. O que eu posso dizer então? Vamos pensar comigo. Quem tem energia? Quem está começando o movimento? É A, né? Então, a energia em A, ela tem que ser igual ao trabalho. O que é trabalho? Lembra? Trabalho é energia gasta por uma força. Energia perdida por uma força. Que a gente chama aqui de quem? De atrito, né? Nossa força de atrito. V mais a energia em B. Então, minha energia em A é o trabalho mais energia em B. Isso aqui vai dar um trabalhinho um pouquinho grande, mas não tem problema. Então, eu sei que minha velocidade é esse cara. O que eu vou fazer? Vou trabalhar os termos, acho que separados. Ou melhor, vou trabalhar o trabalho aqui separado, que vai ficar mais fácil na hora da gente resolver. Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Trabalho, a gente sabe que é força vezes distância. Então vamos olhar aqui, ó. A distância que a gente vai calcular é quem? É a distância que ele vai percorrer, ou seja, esse cara aqui, ó. Então, olha aqui, eu tenho um triângulo, né? Eu tenho um triângulo, deixa eu até botar aqui, ó. Esse cara aqui, ó, daqui até aqui, ele vai ser a minha distância. Isso aqui é a minha distância, é o meu D. Então, o que eu posso concluir com isso? Eu tenho esse cara, que é uma hipotenusa, eu tenho uma altura, um cateto oposto, e eu tenho um ângulo. A relação que eu posso utilizar com base em seno, cosseno, tangente, que relaciona o cateto oposto pela hipotenusa, é o seno. Então, se eu falar que é o seno desse ângulo aqui, ó, que é θ, aqui, θ. Seno de θ vai ser quem? Ele vai ser meu cateto oposto, que é minha altura em A, dividido pela minha distância. Quem eu quero? Eu quero a minha distância, né? Então, se eu passo minha distância para cá multiplicando, vai vir para cá. Eu vou tirar esses carinhos daqui. Depois a gente copia para o outro lado. Isso aqui vai ser minha altura em A. Então, eu posso dizer que a minha distância, ela vai ser a altura em A dividido pelo seno do ângulo θ. Aqui, infelizmente, pode parecer um pouquinho difícil, porque a gente não está usando nenhum valor. Se tivesse valores, provavelmente a gente conseguiria simplificar. Então, quem vai ser meu trabalho? Meu trabalho vai ser minha força de atrito vezes essa distância, ou seja, essa altura em A vezes essa altura dividido pelo seno. Alguma dúvida para poder entender esse conceito aqui de trabalho?
Todo mundo conseguiu entender? Então, ó, eu tenho a minha distância, que eu não sei quem é. Eu tenho o meu HA, que é o cara que eu quero descobrir. Então, eu fiz essa análise com base no meu HA, fiz o seno desse cara, botei em evidência, substituí. Claro que isso aqui não vai ser algo que eu vou pedir para vocês resolverem, mas como parou aqui para a gente fazer, a gente faz. Então vamos lá. Agora que eu já sei que meu trabalho é esse cara, vamos calcular nossa força de atrito. Então, isso aqui já pode ir embora. Força de atrito, a gente sabe que é o coeficiente de atrito, μ, vezes a normal. Cadê? Aqui. Vezes a normal. Se eu fizer essa análise aqui do meu diagrama de corpo livre, a minha normal está para cá. Vou botar aqui como se o bloquinho estivesse no meio, só para a gente poder identificar. E eu vou ter que meu peso vai estar para cá. Então, esse ângulo aqui, ó, né, eu vou ter a similaridade de um triângulo. E esse peso aqui vai ser um P cosseno. Então, em outras palavras, relembrando tudo que a gente já viu, eu tenho que a minha normal é igual a um P vezes cosseno. P vezes cosseno, está colado no ângulo, é isso mesmo, está colado, vai ser um P vezes cosseno. Então eu posso dizer que o meu trabalho ele vai ser P vezes cosseno, é a mesma coisa que a massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo. Então eu vou ter o seguinte, que meu trabalho vai ser esse cara todo. Achei o meu trabalho, grandinho ele, né? Mas faz parte. Então, vamos mais uma vez. Como vai funcionar a minha energia então? Isso aqui eu já posso retirar para a gente poder economizar espaço. Já descobrimos quem é a energia em A, já descobrimos a energia em B. Então, nós temos o seguinte, vou só substituir nessa forma. Então, minha energia em A, como a gente está associado a uma altura, massa vezes, vou botar aqui para ficar mais fácil, energia potencial gravitacional em A é igual ao trabalho mais energia cinética em B. Pronto. Então, digamos aqui, essas contas são contas básicas, né? Digamos que você seja uma pessoa que foi contratada para poder fazer, digamos, sei lá, construir uma montanha-russa. Para você poder fazer uma montanha-russa, você tem que fazer todas essas contas necessárias. Poder saber a altura, o loop, né, todos os efeitos. E aqui a gente está levando em consideração o atrito, né? Por isso que ele torna mais difícil. Então, energia potencial gravitacional vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura em A. Meu trabalho é esse cara todo aqui. Relaxa que ele vai cortar, um monte de coisa vai embora. E energia cinética é o nosso m vezes v ao quadrado dividido por 2. Então vamos lá. Massa tem em todos os lugares. Posso cortar. Então aqui já vai cortar. Beleza. A velocidade, a gente já chegou a calcular ela. Eu vou botar ela aqui pra gente. Ela estava aqui, ó. É 2 vezes, ou melhor, é a raiz de 4GR. Então, aqui eu vou ter 4GR ao quadrado. Um número elevado ao quadrado na raiz, ele vai sair da raiz. Então, moral da história. Isso aqui vai me dar 4GR.
Então repara que agora eu tenho a gravidade, posso cortar também, porque ela aparece nos 3 termos. Opa. E eu ainda posso cortar o 4 com 2. Então, em resumo, aquela equação que era grandona, ela se resumiu em H, esse cara aqui já morreu, e esse cara todo virou um 2 vezes R. Vou fazer pequeno algebrismo aqui. Vou pegar esse cara e passar para o lado de cá, negativo. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho HA e HA do outro lado. Então vamos lá, terminando rapidinho. Estou fazendo um pouco rápido porque não vai ser algo que eu vou cobrar na prova. Mas como a gente se debateu com essa questão, então é interessante resolvê-lo. Quando eu boto o H em evidência, então aqui eu só tenho 1 vezes esse cara, e no outro cara eu vou ter todo mundo menos HA. Então, deixa eu só botar o valor aqui. Esse seno ele vai vir para cá. Pronto. E isso aqui vai pro saco. Então, em resumo, eu vou ter isso aqui. Passou multiplicando, passou dividindo. Então, esse cara aqui vem para cá dividindo. E aí a gente vai ter, essa seria a resposta da minha altura. Então, se eu quiser saber, por exemplo, a altura que eu tenho que colocar, tem como melhorar, tem como converter esse cara em uma tangente? Tem, mas por enquanto a gente não precisa fazer isso. Deu para pelo menos entender a linha de raciocínio? Ou seja, a gente calculou a energia potencial gravitacional em A, calculamos a energia cinética em B, tinha um trabalho no meio do caminho, né? A gente calculou e no final a gente chegou a esse resultado aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza. Né? Como eu falei, ó, essa questão é um pouquinho difícil. Ó, ela dá OBF, Olimpíada Brasileira de Física. Então por isso que ela dá umas continhas um pouquinho mais elaboradas. Então o conceito de energia é exatamente esse. Ou seja, eu vou calcular a minha energia antes e calculo a minha energia depois. Né? Então, a gente tem para casa, vão ficar 2 atividades sobre esse conceito de energia. Esse aqui, vou botar para casa também, a gente vai corrigir na próxima aula. Esse aqui não precisa. E aí a ideia de energia é basicamente essa. Como eu falei, para a gente poder resolver um sistema de qualquer sistema físico, mecânico, né, a gente pode utilizar a cinemática, que é velocidade, aceleração e tudo mais. Utilizar forças, né, a gente chegou a resolver alguns exercícios que eu resolvi de 2 formas diferentes. Pode-se utilizar de energia, e o que a gente vai começar a ver agora, que é o livro 3, é o impulso e quantidade de momento. Então, qual é a grande sacada do impulso e da quantidade de momento? Isso aí. Mais do que na hora de mudar para o livro 3. Então, o impulso ou quantidade de momento nada mais é do que o tempo, vamos pelo nome, né? Quando a gente fala de momento, é movimento em latim. Então, em muitas coisas, né, em muitas coisas vocês vão ver eu falar quantidade de movimento, quantidade de momento. Ambos são a mesma coisa, porque momento é movimento em latim. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na primeira lei de Newton, né, o que a gente tem lá na primeira lei de Newton? Todo corpo tende a manter o movimento. Se por acaso tende a manter lá esse movimento, né, caso não ocorra nada e tudo mais.
Então, é exatamente o que vai acontecer aqui, ó. Imagina o seguinte caso. Essa figura aqui é a melhor de todas. Imagina que você está andando de carro, está levando malas, né, nesse caso uma televisão, e aí de repente você freia. Então o que está acontecendo? A TV ela vai continuar se movendo para frente. Mas por que a TV se move para frente? Porque a TV ela mantém a quantidade de movimento. Ou seja, a televisão tende a manter a quantidade de movimento. Ou seja, ela tende a continuar se movendo. Por isso que ela vai tender a se mover para frente, como diz lá a primeira lei de Newton. Né? Lei da inércia. Todo corpo que estiver em movimento tenderá a manter o movimento, né? Caso nenhuma força atue sobre ele. Então, quando a gente relaciona a quantidade de movimento, a gente está relacionando exatamente esse efeito do corpo tender a se mover. Então, no livro 3, que vocês vão ver aí, que é exatamente a página 316, existe um cara chamado impulso. O que é o impulso? O impulso nada mais é a força aplicada a um objeto por um determinado tempo. Ou seja, imagina que você vai empurrar um objeto, vai empurrar uma mesa. Se você empurrar aquele objeto por 1 segundo ou por 1 minuto, o que você espera? Você espera que em 1 minuto o objeto se mova muito mais do que em 1 segundo. Então, se você consegue aplicar essa força por um tempo maior, né, isso vai fazer com que esse cara aumente a velocidade. E aí, como que eu calculo o impulso? Então, o impulso, vou até copiar aqui do livro. O impulso ele é dado pela força vezes o tempo, bem simplesinho, força vezes o tempo, não tem mistério. Força é um cara vetorial, tempo é um cara que não tem vetor, né? É uma grandeza escalar. Então, quando eu multiplico uma grandeza vetorial com uma grandeza escalar, isso me gera uma grandeza vetorial. Em outras questões, o impulso depende para onde eu estou indo. A mesma coisa, eu estou empurrando o objeto, depende para onde eu estou empurrando esse objeto. Então, o impulso nada mais é do que uma força vezes o tempo. Só que aí, qual é a grande sacada? Quando a gente analisa esse cara, a gente pode analisar com base nele em gráficos. Ou seja, imagina que eu tenho um gráfico de força por tempo. Se eu estiver analisando minha força, que é meu eixo x, meu eixo y, e meu tempo, que é meu eixo x, é como se eu estivesse multiplicando uma base por uma altura. Então, eu posso dizer que esse cara é como se eu estivesse multiplicando e calculando a área dele. Então, o impulso ele é a força vezes o tempo, e quando eu tenho um gráfico, eu analiso isso como uma área. A ideia e o conceito é muito simples. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Beleza. Então vamos lá. Vai falando, Enzo. Você é meu termômetro. Então vamos lá. Vamos no exercício bem simplesinho que a gente tem aqui, ó. Ao dar um saque de viagem ao fundo do mar, num jogo de vôlei, um jogador aplica uma força de intensidade de 6 vezes 10 a 2 sobre a bola, quando durante o intervalo de tempo de 1,5. Calcula a intensidade. Então, o que é a intensidade do impulso? O valor do impulso. Impulso não é força vezes tempo? Ele não deu para a gente a força, não deu para a gente o tempo? Então, para eu poder calcular esse cara, é só pegar literalmente e multiplicar um pelo outro. Ou seja, se eu pegar o meu impulso e multiplicar se eu pegar minha força e multiplicar pelo meu tempo, eu vou ter meu impulso. E aí fica um detalhe, ó, impulso
é força vezes tempo. Força é dada em Newton, tempo é dado em segundos. Então, impulso é Newton vezes segundo. Quando a gente fala Newton por segundo, é Newton dividido por segundo. Então, o certo é falar 90 Newton segundo. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Alguma dúvida sobre essa parte? Enzo? Enzo? Então, sem comentários, considero que não tenho dúvidas. Então, vamos lá. Da outra forma que a gente pode fazer é calculando pela área. E como que eu faria isso pela área? Simples. Vamos imaginar que eu tenho essa figura aqui. Ó. Então, aqui eu vou ter um gráfico de força vezes tempo e ele pede o módulo do impulso da força resultante no tempo. Então, o que eu vou fazer? Vou imaginar essa figura e vou calcular a área dessa figura. Pô, mas que figura é essa? Essa figura é um trapézio. Então, a área de trapézio nada mais é do que base menor mais base maior. Isso tudo multiplicado pela altura vezes 2, dividido por 2. Né? A área de trapézio é esse cara aqui, a forma com que a gente calcula. Eu acho que é mais... eu vou deixar assim. Só que o que acontece? Eu posso, caso não saiba como calcular esse trapézio, eu posso calcular e dividir isso aqui em duas figuras. Ou seja, eu posso imaginar que isso aqui é um retângulo, calcular a área do retângulo, e somar com a área de um triângulo. Então, aqui, ó. Ou seja, a área do trapézio vai ser igual à área do triângulo mais a área do retângulo. Então, caso vocês tenham dificuldade de visualizar as figuras, vocês podem dividir elas em múltiplos retângulos e triângulos para poder resolver esse cara. Então, como que ficaria esse resultado? Então, já estou pegando aqui a resposta, que é bom que vocês estão acompanhando aí pelo livro. E aqui fica notado, que aí a gente deixa para poder fazer outras questões mais à frente. Mas vamos imaginar, aqui ele utilizou a área do trapézio, então base menor de 0 a 2, né? 2. Base maior de 0 a 6, 6. Altura 12, dividido por 2, 48. E aí o que ele fez? Ele pede para calcular depois a força média. O que é a força média? Só eu pensar, imagina que eu apliquei um impulso de 48 num tempo de 6 segundos. Então, qual seria essa força média para que ela fosse aplicada em 6 segundos? Então, só pegar o resultado e dividir por 6. É a mesma coisa que a gente calcula com velocidade média. Lembra, eu viajo daqui até o Rio. Eu considero, não é possível que daqui até o Rio eu não pegue nenhum trânsito, pedágio, não pegue nada. Então lá eu vou ter uma variação de velocidade. Mas como que eu sei a minha velocidade média? É só pegar a minha distância e dividir pelo meu tempo. E aí eu consigo estimar a minha velocidade média. Ou seja, se eu fosse daqui até o Rio a uma mesma velocidade, né, para eu poder levar o mesmo tempo, qual seria? É a mesma coisa aqui. Então, se eu fosse aplicar uma força média, qual seria essa força média para o meu sistema? É exatamente isso que a gente tem. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vamos resolver duas questõezinhas simplesinhas. P207, lembrando que eu estou na página 318 do livro.
Então, até botar aqui, ó. Livro 3. Então, o que isso aqui diz? Uma força age sobre um corpo durante 2 segundos. Uma intensidade vertical orientada para baixo. O que significa orientada de baixo para cima? Significa que ela está assim, ó. Está para cima. Só isso. E aí ele fala o seguinte. Tem uma intensidade de 20. Então, meu F vale 20. E ele pergunta qual é o impulso dele. Então, o impulso está sempre na mesma direção que a minha força. Está sempre na mesma direção. Então, se esse cara está apontado para cima, a direção e sentido é o mesmo da direção e sentido da força. Ambos vão estar apontados para o mesmo lugar, mesma direção, mesmo sentido. E como que eu calculo esse impulso? Simples. Impulso não é força vezes tempo, né? Impulso é força vezes tempo. Então, qual foi a força que eu apliquei? Eu apliquei uma força de 20. Qual foi o tempo que eu apliquei? 2 segundos. Então, esse cara vai me dar 40 newton vezes segundo. Então, meu impulso é 40 newton vezes segundo. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Enzo, dúvidas? Enzo, está aí? Então, vamos para o próximo. Questão P209, agora com uma questão de gráfico. Então ele fala, uma partícula se movimenta sob a ação de uma força na direção constante, tal com gráfico. O valor algébrico negativo da força indica que a força representa o sentido oposto ao inicial. Então ele pede o impulso da força de 0 a 4 e de 0 a 6. Então vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho um gráfico de força por tempo, como que eu calculo isso? Eu calculo fazendo a área dele. Então, só que aí a gente tem que tomar um cuidado. A área é sempre com base no eixo X. Então aqui, ó, eu vou ter meu triângulo. E aqui eu vou ter o meu outro triângulo. Espera aí, tem que inverter para cá. E tem que inverter para cá, pronto. Então, meu outro triângulo, ele vai estar aqui, ó. Então, repara que esse cara aqui ele não vai fazer um triângulo grande. O triângulo e a base dele sempre vai tocar o meu eixo X. Sempre. Então, vamos calcular aqui como seria a área desses triângulos. Então, vamos lá. Vou fazer simples, de necessidade. Então, a área do triângulo azul, ela é o que? É base vezes altura dividido por 2. Então vamos lá. Minha base do triângulo azul, ele vai de 0 a 4. Então, 4 menos 0. E a altura desse cara vai de 0 a 30. 30 menos 0. Dividido por 2. Então vai ficar 4 vezes 30, 120. 120 dividido por 2, 60. Então, 60 newton vezes segundo. E agora a área do meu triângulo laranja. Base vezes altura dividido por 2. Então vamos lá. Ele vai de 4 a 6, né? Ali é 6. Então, 6 menos 4. E ele vai de 0 a 15, a menos 15. Então aqui é menos 15 e 0. Então 2 vezes menos 15, 30. 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 vai dar menos 15. Repara que nesse caso ele deu negativo, por quê? Porque a força era negativa. Então, a gente tem ali que o impulso
de 0 a 4 vai ser quanto? 0 a 4 é o meu triângulo azul, né? Então é 60 Newton vezes segundo. E o meu impulso de 0 a 6? De 0 a 6, eu vou pegar o meu triângulo azul, 60, menos, ou mais, né? O meu triângulo laranja. Então esse cara vai dar 45 Newton por segundo. Dúvidas? Dúvidas, Enzo? Alguma pergunta, gente? Então, vamos para a letra B. A intensidade da força constante que produz o impulso dado pelo tempo de 0 a 6. Então isso aqui é exatamente a questão anterior que a gente fez. Ó. Então de 0 a 6, quanto que foi o impulso? 45, né? A gente calculou isso. Então, impulso é força vezes tempo. Então eu descobri que ele fez um impulso total de quanto? De 45, né? E qual foi o tempo que ele ficou atuando? Ele ficou atuando 6, né? 6 segundos. Vou até tirar aqui o triângulo. Então vai ficar 45, 6. Então minha força ela vai ser igual a 45 dividido por 6. 45 dividido por 6 é a mesma coisa que 15 dividido por 2, ou seja, 7,5. Então, a força que ele vai ser aplicado é 7,5. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém está escutando isso? Beleza. Então, a ideia de impulso é exatamente essa. Não tem mistério. Ou você pega a força e multiplica pelo tempo, ou você faz a área do gráfico. Sempre se lembrando que ele vai bater no eixo X. Tudo bem? A base sempre está no eixo X. E aí, modificando um pouquinho, né? Quebrando um pouquinho a nossa aula, ainda não terminamos, mas só para que esse caso a gente não se perca. Deixa eu ver. Ué. Ué, voltou, Enzo? Tá vivo? Então dá uma olhada aí. Ó. Então, com relação ao trabalho que a gente tem. Então, o trabalho ele vai ser, em vez de a gente ter a prova bimestral, ele vai contar como trabalho. Já mandei. Ok. Então vamos lá. A gente está analisando, estudando a parte de energia, conservação de energia. Então o que será o trabalho que a gente está fazendo? O trabalho ele vai ser entregue no Instagram do colégio, ou seja, vocês vão postar e vão marcar o Instagram, né? Vão marcar o colégio lá, Colégio Transforma, e vão me marcar no Instagram, no Stories. Porque no dia 18 de novembro a gente está fazendo, a ideia é que a gente faça como se fosse uma feira de ciências, né? Online, virtual, onde vão ter palestras, entre outras coisas. Então nesse dia, né, a princípio é esse dia 18, eu vou só fechar com o bilé. Mas como que vai funcionar? Vocês vão criar, né, o tema é conservação de energia. Então vocês vão criar algum cartaz, algum post, algum vídeo, algum bumerangue, galeria de foto, alguma coisa que relacione a conservação de energia. Então se quiser trabalhar com algo físico, né, o exemplo de uma montanha-russa, pode trabalhar. Se quiser trabalhar, sei lá, uma criança escorregando naquele brinquedinho lá, né, que agora esqueci, escorrega, pode trabalhar.
Se quiser trabalhar com conservação de energia, fala, Elcio. Tobogã, isso, tobogã. Se quiser fazer um trabalho pouco mais relacionado à nossa pandemia, por exemplo, né, a energia que vocês tinham antes com a energia que vocês têm hoje, ou seja, antes da pandemia, vocês faziam mais coisas ou faziam menos coisas? Né, vocês tinham mais pique, mais energia para fazer as coisas, mais motivação do que antes ou mais motivação agora? Né? Então isso é um trabalho aí que eu deixo livre para vocês fazerem. Então o trabalho que ele vai ter no máximo 3 pessoas, no máximo significa que pode fazer sozinho, assim como pode fazer em dupla, mas não pode passar de 3. E aí esse trabalho, até então, estou fechando com o Bilé, ele tem que ser entregue apenas no dia 18 de novembro, ou seja, não pode passar do dia 18. Então você vai postar lá no seu stories, você vai postar lá nos seus stories e vai marcar, tanto vai me marcar para eu poder saber, né, que vocês fizeram, como vai marcar o colégio sobre a postagem. Então vídeo, bumerangue, seja o que for. E aí a ideia é o seguinte: o trabalho deverá ser postado no story para cada aluno. Ou seja, digamos que seja em dupla, trio. Como que eu vou saber que é uma dupla, que é um trio? Então cada um vai postar o arquivo, embora seja o mesmo, pode ser o mesmo vídeo, digamos. Juntou 2 pessoas para fazer, sei lá, um vídeo sobre energia, não sei, sobre o antes e o depois da pandemia. Né? Fazer tipo um bumerangue, fazer um... esqueci lá, aquele outro vídeo lá. Eita, mas o negócio tá ruim mesmo, não uso mesmo. Aquele que tem um monte de vídeo, que eu esqueci o nome. Então digamos que a pessoa resolve fazer lá um vídeo, né, uma dupla, deseja produzir e faz um vídeo só, sem problema. Só que cada um vai postar. Porque através da minha marcação, ou seja, através da marcação, quando vocês me marcarem lá, eu vou saber que vocês fizeram. Então cada pessoa tem que postar o seu trabalho, mesmo que seja em dupla, trio, o trabalho seja igual. A explicação a princípio é isso. Né? Se você quiser fazer um vídeo, se quiser fazer um texto, se quiser, sei lá, fazer uma palestra, não sei, isso eu vou deixar livre para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar comigo, com o Bilé. O Bilé falou que tem uma equipe de edição no colégio, que trabalha lá para poder fazer aqueles cartazes bonitos, né, que o CPM, o Transforma faz, né, aqueles cartazes bonitão, igual que teve de ontem. Né, o pessoal apresentou, muito parabéns aí para a Ana, para a Luísa, foi um muito bom trabalho. Então caso vocês queiram ter uma ideia, não saibam como executar, né, vocês podem procurar o Bilé, que eu acho que ele vai dar uma ajuda nesse processo. Então vamos só ficar atento que ele vai ser apenas no dia 18 de novembro. Por enquanto é dia 18 de novembro. Qualquer coisa eu volto a informar se houver uma mudança nesse dia, nessa data. Tudo bem? Alguma pergunta mais sobre o trabalho? Beleza. Então, só para a gente terminar aqui o conceito da aula. Cadê? Aqui. Então, quando a gente tem esse impulso, né, a gente vai ter o que a gente chama de quantidade de movimento, quantidade de momento, que era exatamente aquilo que eu estava falando no início da aula. E aí, o que é uma quantidade de momento? Quantidade de momento é o corpo tender a manter o seu movimento. Então, isso é muito interessante porque funciona. Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês já viram ou já ouviram falar do que a gente chama de pêndulo de Newton. Né? Ou seja, o que é o pêndulo de Newton? O pêndulo de Newton, eu acho que dá para até botar um vídeo. Acho que não vai atrasar nem nada. Então o que acontece? O pêndulo de Newton, ele nada mais é do que um exemplo de conservação da quantidade de momento. Ou seja, para a gente poder fechar agora,
para a gente poder já entrar com o pé direito na semana que vem. Então eu vou passar um videozinho aqui para vocês. Só acompanhe aí. Deixa eu ver, minha janela. Cadê? Aqui. Então o que é o pêndulo de Newton? O pêndulo de Newton está a carregar para vocês. Está com um joinha. Espero que todo mundo esteja vendo o joinha. Isso é um pêndulo de Newton. Então qual é a ideia do pêndulo de Newton? Ele tenta conservar a massa do movimento. Ou seja, se ele puxar uma bolinha, a quantidade de movimento, quem é a quantidade de movimento? A massa vezes a velocidade. Ela vai tender a se mover. Então significa que essa bolinha vai transferir todo o movimento para as outras, só que como elas estão coladas uma do lado da outra, elas não vão se movimentar. Quem vai se movimentar é a última. Então, vamos ver aqui o exemplo. Ó. Bem simplesinho. Isso. Isso aí. Então, ó, deixa eu ver se ele consegue puxar. Eu tinha um desses, só que esses fios embolaram uma merda. Cadê? Aqui, ó. Então, quando ele puxa uma bolinha, ele vai transferir o momento dele para uma bolinha. Dá pra gente ver, ó, que o momento se conserva. Uma hora vai parar. Por que vai parar? Por causa do atrito. Né? O atrito vai fazer isso parar. Mas a ideia é que a gente vai ter a conservação do momento. E o que é a conservação do momento? O que é a quantidade de momento? Ele é a massa vezes a velocidade. Se ele puxar, o que ele não está fazendo, se ele puxar duas bolinhas, deixa eu ver se ele puxa. A desgrama do cara não puxa. Calma. Temos 2 minutos. Aqui, ó. Perfeito. É isso aqui que eu quero. Então, coisa boa. Estou pagando de cerveja para criança. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, qual é a ideia? Se ele puxa uma bolinha, ele vai mover uma bolinha, porque essa é a conservação do momento. Mas se ele puxa mais bolinhas, ó, ele vai puxar agora 2 bolinhas. Ó, ele puxou 2 bolinhas. O que vai acontecer? Ó? Ele vai transferir essa energia para as últimas 2 bolinhas. Então as 2 bolinhas vão se mover. Ó. Repara que a do meio fica parada. E essa é a conservação do momento. Ou seja, a conservação, o movimento de 2 bolinhas faz com que 2 bolinhas se movimentem. Se ele pegar 3 bolinhas, o que vai acontecer? 3 bolinhas vão se mover, ó, e 2 vão ficar paradas, porque são 5 aqui. Né? Então a conservação do movimento de 3 bolinhas vai fazer as 3 bolinhas se moverem. Ó. E aqui 4. Ó. 4 bolinhas vão se mover de um lado para o outro. Em resumo, a conservação do momento é exatamente isso. Você consegue transferir o seu momento de um ponto para o outro. Né? Ali, ó, ele deu o exemplo de colocar, ó, 1 e 2. Ó. Então repara, aqui eu tenho uma bolinha e aqui eu tenho 2 bolinhas. Quando ele bate, ó, ele converte. Ó. Então as 2 bolinhas vão levantar 2 e a uma bolinha vai levantar 1. Por isso que ele fica nessa trocação. É isso que a gente vai começar a estudar no livro 3. Em resumo, é basicamente isso que tem no livro 3. Tem outros pequenos detalhes que a gente vai ver ao longo das aulas. Mas esse é o conceito. Então, para casa, ficou aquelas 2 atividades de energia, que aí vocês vão ver, né, para a gente poder fechar o conceito de energia. E não esqueçam do trabalho. Embora esteja longe, né, tem lá... Mando lá. Então, embora esteja um pouco longe, vai estar lá a atividade, ela vale como nota. Então vai ser a nossa prova. Tudo bem? Então a gente termina por aqui, gente, e continuamos na próxima aula.